Aleluia. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Depois de um longo e tenebroso inverno, né? Depois de um tempão sem ministrar, hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra ao seu coração. Gostaria de te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Senhor, eu amo a tua palavra. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo de número 66. João 6. A partir do versículo 66 até o versículo de número 69. Diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar? Pedindo a Deus que fale ao nosso coração nessa noite, né, que o nosso coração possa estar aberto para Ele, amém? Pai, nós nos colocamos diante de Ti, apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, por Ti e para Ti, e queremos, ó Deus, declarar que o nosso coração está aberto nessa noite, para aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, alcance, Senhor, os nossos corações nessa noite, que encontre lugar, Senhor, nos nossos corações, que não seja, Senhor, como a semente que é semeada à beira do caminho, mas que seja uma semente semeada em terra fértil, e que nós venhamos, ó Deus, a colocar em prática a Tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém? Podeis assentar. Esse é um texto, né, do Evangelho de João. E se a gente lê, né, o capítulo 6 de João inteiro, ele começa, né, falando que Jesus partiu de um lugar e foi para outro, e fala também sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E nós podemos perceber, né, na Bíblia, que quando Jesus estava pregando, estava passando pelas cidades, quando ele fazia sinais e maravilhas, as multidões se juntavam. Era muita gente, né? Era gente demais que se juntava quando Jesus passava, para ver e para receber dos milagres, para ver os sinais e as maravilhas que Jesus realizava. Então, a multidão, ela era atraída pelos sinais e pelas maravilhas. Mas, nesse texto, né, nessa parte aqui do texto, no final do capítulo 6, nós vemos que a multidão, ela era atraída pelos sinais e maravilhas, mas ela não passou pelo teste de fidelidade. Porque nós vemos que logo após aqui, né, depois que Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, as pessoas, elas começam, Jesus começa a confrontar aquele povo. E aí, por causa do confronto de Jesus na vida deles, né, eles então resolvem ir embora. Né, eles resolvem ir para trás. Então, voltar para trás. O que a gente vê com isso? Né? Que não eram discípulos verdadeiros de Jesus. Era apenas uma multidão. Né? Eram discípulos temporários, que eles estavam ali por causa da bênção, eles estavam ali por causa dos milagres, eles estavam ali, né, por causa dos sinais que Jesus realizava, das curas, né, das maravilhas que ele realizava. Essas pessoas estavam ali, mas não eram discípulos verdadeiros, era somente uma multidão, né? Eram discípulos temporários. E quando nós, né, voltamos e analisamos as nossas vidas, né, às vezes nós agimos da mesma forma que a multidão agiu. Muitas vezes queremos a Jesus, né, quando Ele pode nos retornar alguma coisa. Né, fazemos uma oferta, não porque somos generosos, mas ofertamos com o intuito de que vamos receber 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais daquilo que ofertarmos. Ou então, né, a gente vem para a igreja, né, querendo as bênçãos do Senhor, mas não por causa do Senhor. E isso está errado. Né? Era isso que aquele povo estava fazendo. E, infelizmente, muitos cristãos, né, estão se satisfazendo em
somente em comer e beber da mesa de Jesus, ou seja, somente daquilo que Ele tem para oferecer, né? Somente das bênçãos que Ele tem, das maravilhas que Ele tem, dos milagres que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas, né? E nós não podemos fazer isso, né? Nós temos que ser diferentes, nós não podemos ser como aquela multidão, que quando Jesus veio com a palavra mais dura, quando Jesus veio com um confronto, porque Jesus, Ele não era de ficar alisando ninguém. Quando a gente lê os evangelhos, né, a gente sabe que Jesus é amor, né? Mas Ele não era de ficar adulando ninguém, Ele não era de ficar, né, lá passando a mãozinha na cabeça quando fazia uma coisa errada. Ele chegava e falava, é isso e pronto. Né? Se você não deixar tudo para trás, largar a sua cruz e me seguir, você não faz parte comigo. Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não faz parte comigo. Jesus podia falar assim, não, pode deixar, Pedro, né? Pode deixar, espera aí, vou deixar você pensar direito, depois eu volto, de repente você quer que eu lave os seus pés? Jesus falou, não, se você não deixar eu fazer, acabou. Então Jesus, ele não ficava adulando ninguém. Né, ontem o bispo Ronaldo, ele falou, né, aqui sobre pessoas, né, que querem ser bajuladas, pessoas que querem ser, né, mimadas, aduladas. Jesus, ele é amor, mas Jesus também é confronto. E muitas vezes, quando recebemos o confronto de Deus na nossa vida, nós falamos assim, uai, bem mineiro, né? Uai, mas Deus não é amor? Como assim, Jesus, que o Senhor vem falar desse jeito comigo? Às vezes queremos fazer isso. Quem já viu a criatura querer contender com o Criador, querer dizer para o Criador como que devem ser as coisas? E nós, como seres humanos, como pessoas que somos, muitas vezes nós agimos como aquela multidão. Nós queremos a parte boa, nós queremos, não que o confronto não seja bom, né? Afinal de contas, o Pai disciplina e corrige aqueles que Ele ama. Porque se Ele não amar, Ele deixa para lá. Mas como Ele ama, Ele corrige e Ele confronta. E aquela multidão ali, quando ela recebeu o confronto de Jesus, ela falou assim, não dá para mim não. Não vou deixar de seguir esse Jesus. Deixa para lá, vamos deixar esse Jesus de lado. Né? E muitas vezes deixamos, e quando fazemos isso, nós deixamos o certo pelo duvidoso, porque Jesus é o certo. E nós partimos para o duvidoso, muitas vezes nas nossas próprias interpretações, nos nossos próprios achismos. Eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu não acho que seja desse jeito aí que a Bíblia está falando, não. Né? Eu vou mexer com uma pessoa que agora ela vai saber na hora que eu falar. Eu não acho que a gente tem que amar os inimigos, não. Eu acho que a gente não pode fazer isso, não. Né? Às vezes a gente acha que o nosso achismo é o que é certo, quando aquilo que está escrito na palavra é que é o certo. É fácil? Não. Por isso é que aquela multidão, ela decidiu que ela não ia seguir mais Jesus. Eu não quero isso para mim. Não, Jesus está me exigindo demais. Jesus quer que eu esteja lá orando todos os dias. Jesus fala que eu tenho que orar sem cessar. Jesus diz que eu tenho que jejuar, que eu tenho que ir para a igreja, que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo, que eu tenho que renunciar a muitas coisas. Não, Jesus. Fica aí, né? Eu vou voltar para trás. Foi isso que aquela multidão fez. Porque elas tinham visto milagres, elas tinham visto a multiplicação dos pães e dos peixes. Imagina, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. E alimentou uma multidão. E de 5 pães e 2 peixinhos, que provavelmente estavam em uma cesta, eles recolheram muitas outras cestas, de 5 pães e 2 peixinhos. Aquela multidão tinha visto isso, mas ainda assim, eles voltaram para trás. Eles não queriam seguir Jesus por causa do confronto, por causa daquilo que Jesus estava falando com eles. E hoje nós podemos fazer de Jesus a nossa maior fonte de prazer. Em Jesus é que nós encontramos satisfação para todas as coisas. Quando nós escolhemos Jesus, nós estamos escolhendo aquilo que é certo e não aquilo que é duvidoso. Infelizmente, muitos fazem escolhas erradas. Escolhe aquilo que é duvidoso por não querer abrir mão de algo que às vezes o Senhor está nos pedindo.
Andar com Jesus é uma caminhada de renúncia. Andar com Jesus também é uma caminhada de muito prazer. E muitas vezes as pessoas querem, né? Tem gente que fica em cima do muro. Eu quero fazer isso, mas eu também quero estar com Jesus. E Jesus, na palavra dele, ele diz que o sim dele é sim e o não é não. Que não existe meio termo. Não existe você ser morno, né? A Bíblia fala que aquele que é morno, ele vai vomitar. Eco, que nojento, né? Mas ele vai vomitar aquele que é morno. Então nós precisamos de posicionamento na nossa vida. Nós temos que realmente decidir se nós queremos Jesus, se nós queremos estar com Jesus, com tudo que vem junto. Jesus é um pacote completo, é Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, é amor, mas também é justiça, ele afaga, mas ele também puxa a orelha, ele nos confronta. E quando ele nos confronta, é para o nosso bem, é para que nós possamos crescer e crescer cada vez mais na nossa caminhada cristã. E em Jesus nós encontramos a satisfação total para as nossas vidas. Você não vai encontrar satisfação total em nada fora de Jesus. Só em Jesus nós encontramos a satisfação completa, a satisfação plena em todas as áreas, em tudo. Nós podemos até ter momentos felizes lá fora, podemos ter momentos de euforia, né? Nós podemos ter momentos de êxtase, né? De prazer, mas somente em Jesus é que nós encontramos a satisfação plena e completa. E para experimentar de toda essa satisfação, nós precisamos saber que Ele dá a nós a liberdade de escolha. Jesus nos dá a liberdade de escolha. Olha aí em João 6, no versículo 67, diz assim: Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Outra versão fala assim, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir junto com a multidão? Né? Jesus, ele não impõe nada. Ele chamou os discípulos, né? Chamou os 12, que andou com ele durante esse tempo que ele esteve na terra, ensinou para aqueles 12, mas ele chamou, eles escolheram ir. E nesse momento aqui, Jesus vira para eles e fala assim, vocês também querem ir junto com a multidão? Vocês estão dispostos a ficar ou vocês querem ir também? Jesus, ele não nos impõe nada, ele não nos obriga a nada, ele não faz nada que seja obrigatório para nós, ele nos dá a opção de escolher, ele nos dá a opção de dizer sim ou de dizer não. Ele nos dá a liberdade de escolha, e essa liberdade de escolha dada por Jesus é uma garantia que nós temos de que aquilo que Ele oferece é muito melhor do que qualquer coisa que nós possamos encontrar fora dEle. Aquilo que Jesus te dá, em nenhum lugar você vai encontrar. Fora de Jesus, você não vai encontrar satisfação completa. Né? Em nenhum lugar, em nenhum momento, né? Como eu disse, às vezes tem momentos alegres, momentos felizes, momentos de euforia, mas em nenhum outro lugar você tem aquilo que você tem quando você está com Jesus, quando você tem Jesus, né, na sua vida. E a gente pode, né, até perguntar, né? Eu quero perguntar para vocês, você gostaria de ser verdadeiramente satisfeito, saciado, mesmo que isso fosse trabalhoso? Né? Pode só pensar, não precisa me responder, não. Você gostaria de ser verdadeiramente satisfeito, saciado, mesmo que isso fosse trabalhoso? Porque andar na presença de Deus não é fácil. Né? Às vezes a gente fala, né? Agora aceitei Jesus na minha vida, agora vai ser tudo mamão com açúcar, vai ser tudo bom, tudo belezinha, vai dar tudo certo. E aí, de repente, a gente vê que as lutas vêm, que as dificuldades vêm, que as tribulações vêm, e que nós passamos por isso, mas nós entendemos e percebemos que quando nós temos Jesus, as dificuldades vêm e elas vão, as tempestades vêm e elas passam, e nós conseguimos enfrentar a tempestade de forma diferente de como nós enfrentávamos antes de ter Jesus. Esse ano faz 29 anos que eu aceitei Jesus, né, na minha vida, e eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor, graças a Deus. E 29 anos que eu sirvo ao Senhor. Mas eu achava que eu podia servir a Deus onde eu estava.
na religião que eu estava. Eu falava assim, mas eu já tenho Jesus. Né? O Wellington pregava para mim, falava de Jesus para mim, e eu falava com ele, mas eu já tenho Jesus. Eu sirvo Jesus, eu dou aula para as crianças, eu canto na igreja, eu participo do grupo disso, do grupo daquilo. Eu tenho Jesus. Mas chegou um momento que eu percebi, como Jó, né, que eu conhecia Jesus só de ouvir falar. Mas os meus olhos realmente viram Jesus. E a partir daquele momento, a minha vida foi mudada, foi transformada. Jesus mudou a minha vida. E de lá para cá, eu comecei, não que eu não tenha, misericórdia, né? 29 anos, eu tive muitas lutas. Não que eu não tenha passado por lutas, por dificuldades, mas as lutas vêm e a gente consegue ver por outra ótica. A gente consegue enxergar com outro olhar as lutas, as dificuldades, por causa da presença de Jesus na nossa vida. Por causa da presença dele. Então, nele, nós podemos sim ser totalmente satisfeitos. Nós podemos sim, né, ser totalmente saciados. Não podemos ter dúvida, né, de que Jesus pode preencher a nossa vida como um todo. E Ele está interessado em preencher a nossa vida como um todo, em mudar a nossa vida por completo, em fazer uma reviravolta, né, em nos fazer levar cada vez mais para perto dEle, a aprender mais dEle. Né, no nosso coração não pode ter dúvidas, né, sobre nós continuarmos buscando Jesus, sobre nós continuarmos na presença do Senhor. Né, às vezes eu fico pensando, né, quantas pessoas que a gente conhece, que um dia já estiveram, né, na presença de Jesus, e hoje, né, estão lá fora, estão, né, no mundo, como a gente costuma dizer, né, não estão mais servindo Jesus, e isso é motivo de tristeza para nós. Mas aí a gente começa a questionar, será se essas pessoas verdadeiramente conheceram Jesus? Será se elas estavam realmente satisfeitas em Jesus? Porque provavelmente não, porque foram buscar em outras fontes, né? Sendo que a fonte de água viva é o Senhor. A água mais pura que pode nos saciar vem dele. Né? E como ele disse ali para a mulher samaritana, né? Se você beber dessa água, você não vai ter sede nunca mais. E ele não estava falando, né, dessa água. Vou aproveitar para beber uma aguinha. Mas ele estava falando dele, Jesus, como a fonte de água viva, aquele que pode nos encher, que pode nos preencher por completo. Se em algum momento, né, passou pela sua cabeça essa dúvida de buscar em outros lugares, né, a presença de Deus, ou de buscar em outros lugares Jesus, né, saiba que o seu relacionamento com Jesus é aquilo de mais importante que você tem. E que o Espírito Santo, né, possa te ajudar, te orientar, né, para que cada dia mais você se aproxime dele e não se distancie dele. Para experimentar também toda a satisfação em Jesus, nós temos que reconhecer que Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo o que nós precisamos. Lá em João, né, no capítulo 6, o versículo 68. Olha o que diz lá. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu lembrei da música da Gabriela Rocha, né? Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Só Ele tem a vida eterna. E é o que está escrito aqui na palavra. É a resposta de Simão Pedro para ele. Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro, ali naquele momento, reconheceu que ele não seria suprido fora da presença de Jesus, que não havia lugar para ele fora da presença de Jesus, que não tinha lugar onde ele pudesse receber a provisão que ele necessitava fora da presença de Jesus. Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Para onde que nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor, é como se Ele estivesse dizendo, né? O Senhor é tudo que eu preciso.
O Senhor é tudo que eu preciso, porque se o Senhor está na minha vida, o resto, né, vai se encaixando, as outras coisas vão se resolvendo. E é uma reflexão para nós nessa noite, né? Será se nós também, assim como Pedro, estamos pensando assim, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ou será se tem alguma dúvida, né, no nosso coração? Hoje é dia de ceia, né? As dúvidas têm que ser sanadas. A gente tem que parar e pensar, espera aí, é só em Jesus mesmo que eu tenho tudo que eu preciso. Eu não vou encontrar em outro lugar. Eu não vou encontrar fora da presença de Jesus. Nele eu encontro toda a provisão que eu preciso. Nós precisamos reconhecer que em Jesus está tudo o que nós necessitamos. Em Jesus está tudo que você precisa. Fala aí para o irmão que está do seu lado. Em Jesus está tudo que você precisa. É um engano, né, muito grande, né, gerado pelo nosso inimigo, e até mesmo pela nossa própria carne, pensar que nós podemos ser supridos em coisas e em pessoas fora de Jesus. É só nele que nós encontramos o caminho certo. É só em Jesus que nós encontramos a provisão para as nossas vidas. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que eu preciso, né? Lembrei da outra música, Gabriela Rocha. Hoje, Gabriela Rocha hoje está reinando por aqui, né? Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo o que você precisa. Né? Às vezes você pode falar assim, mas eu tenho outras necessidades. Né? Eu preciso de moradia, eu preciso de roupa, eu preciso de comida, eu preciso de um trabalho, eu preciso disso, daquilo. Você precisa de Jesus. E com Jesus, você vai conquistar todas essas coisas. Em Jesus, Ele vai te abençoar para que você alcance todas essas coisas que são materiais. Quando nós morrermos, né, partirmos daqui para a glória, isso tudo vai ficar aí. A gente não vai levar nem a roupa do corpo, né? Porque enterra com aquela roupa ali, você não é com ela que você vai subir para lá, né? Então a gente não é nada. E a nossa vida com Deus é o mais importante. Porque a partir do momento que nós decidimos por Ele, aí sim a nossa eternidade vai ser com Ele. E Ele é tudo que nós precisamos. Nós precisamos também, para experimentar toda essa satisfação em Jesus, crer e saber que Ele é o Santo de Deus, né? Versículo, crer nele e conhecer Jesus, né? Porque eu li uma parte do versículo, né? Nós temos que crer nele e conhecer Jesus. O versículo 69, que diz assim, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Ele é o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Igual a Ele não existe nenhum outro. E nós temos que crer e conhecer o Jesus a quem nós servimos. O Jesus que é o dono das nossas vidas. Né? Pedro, ele só chegou à conclusão de que Jesus era a sua satisfação garantida porque ele havia conhecido e crido em Jesus. Porque ele estava andando com Jesus e conhecendo quem era Ele. Infelizmente, tem muitas pessoas que aceitam Jesus e acham que já conhecem Jesus. Pronto, já conheço Jesus, está bom demais. Mas Jesus tem algo novo para nós todos os dias. Ele tem uma novidade para nós. Ele tem algo para nos apresentar a respeito de quem Ele é. E nós precisamos, né, como Oséias diz, conhecer e prosseguir em conhecer, e prosseguir em conhecer, e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. A gente não conhece Jesus, né? Olha só, né? Vou voltar um pouquinho na história de Jó. Jó andava com Deus, era um homem reto, justo, né? Diante de Deus. E aí, de repente,
né? Ele é provado ali na sua fé e ele diz isso: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu espero que não seja necessário provações e dificuldades como as de Jó, para que a gente possa reconhecer que nós precisamos conhecer Jesus ainda mais. Todos nós, não importa quanto tempo nós temos de convertidos, não importa quanto tempo nós temos que andamos na presença do Senhor, se é 1 ano ou se é 29 como eu, né? Se é 30, 40, 50, se é 1 mês, se é 1 semana, nós precisamos conhecer cada dia mais de Jesus, né? Conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Crer em Jesus e conhecê-lo faz toda a diferença na nossa vida. Para um pouquinho aí, né? Fora aqueles que não nasceram num lar cristão, mas aqueles que encontraram Jesus depois. Para um pouquinho e pensa, como que era a sua vida sem Jesus? E como que é a sua vida hoje com Jesus? Quando você conheceu e creu em Jesus. Fez ou não fez toda a diferença? Sim ou não? Fez toda a diferença. Fez toda a diferença na minha vida, e eu sei que fez também na sua vida. E é tão gostoso ver aquilo que Deus faz na nossa vida, parece que vira uma chave, né? A gente conhece Jesus e parece que algo muda. E parece não, né? Muda mesmo, algo muda em nós. Aquilo que nós fazíamos antes e tínhamos prazer em fazer, agora a gente fala assim, gente, eu fazia isso? Eu fazia essas coisas? Eu ouvia esse tipo de música, né? Ontem eu fiquei feliz ali na porta, né? O irmão pediu a Adriel para gravar um pendrive para ele, porque ele ouvia um certo tipo de música, agora ele quer ouvir louvor. E aí, né, eu, na minha concepção, né, eu pensei, às vezes, quando eu penso na minha vida como era antes, eu fico assim, Senhor, apesar de que eu não era muito aprontadeira, não, né? Até que eu era mais quietinha, mas, ainda assim, eu fazia muita coisa errada. E aí eu fico pensando, eu fazia isso? Meu Deus, Jesus. E Jesus transforma a nossa vida, Ele vira uma chave em nós. Ele muda por completo. E é uma mudança que começa de dentro para fora. E começa a mudar até o nosso exterior. A gente começa a ficar mais bonito com Jesus. Pega uma foto de antes de Jesus e uma agora com Jesus. Eu vi um misericórdia por ali. Gente, o que era aquilo? Como que as pessoas deixavam a gente ser feio daquele tanto? Jesus nos transforma, Ele embeleza até o nosso rosto. O nosso semblante muda, porque Jesus está em nós. Jesus está na nossa vida, tudo muda, tudo transforma, até o semblante. Porque Jesus está em nós, e a alegria em ter Jesus é que faz essa mudança, que transforma até o nosso exterior. Começa de dentro, mudando o nosso coração, mudando os nossos pensamentos, a nossa forma de ver as coisas, e aí vem para fora e reflete nas outras pessoas o brilho de Jesus, a beleza de Jesus em nós, daquilo que Ele fez e faz nas nossas vidas. Então, crer em Jesus e conhecê-lo faz toda a diferença em nós. Muitas vezes nós recorremos a outras coisas e lugares porque acreditamos que não seremos satisfeitos em Jesus. Mas isso acontece porque não o conhecemos verdadeiramente. Quem conhece Jesus verdadeiramente, quem tem uma experiência profunda com Jesus, esse não larga de Jesus de jeito nem maneira. Eu lembrei, não tem jeito, né? Toda vez que eu prego, eu fico lembrando de música. Eu lembrei desse pedacinho, daquela música, Não Largo Jesus de Jeito Maneira, esqueci agora de onde que é, uma música bem de roça, assim, e ela fala isso, né? Louvor rural, né? Do louvor rural, e ela fala, não largo Jesus de jeito maneira, eu não largo Jesus de jeito maneira. A gente precisa pensar assim. E quem tem uma experiência profunda com Jesus, é muito difícil essa pessoa largar Jesus, trocar Jesus por outras coisas, porque é nele que nós encontramos a fonte para as nossas vidas. É nele que nós encontramos a alegria verdadeira para nós. Né? Nós temos que deixar, né, as coisas de lado e conhecer Jesus, investir tempo em conhecer Jesus, lendo a Bíblia, né? A Bíblia é o maior
carta de amor, como a gente diz, né, que ele escreveu para nós. E lendo a Bíblia é uma das formas que nós temos de conhecer quem é Jesus, né? Ele quer ser, eu pensei essa aí também. Quem é Jesus? Eu preciso saber. A música do Diante do Trono para crianças, né? A gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer. Gente, 29 anos que eu sirvo ao Senhor e cada dia eu aprendo mais de Jesus. Cada dia eu conheço um pouquinho mais do Senhor. Né? Cada dia eu me apaixono mais pelo Senhor. Cada dia eu fico mais deslumbrada com aquilo que Ele é, com aquilo que Ele faz, né, nas nossas vidas. Jesus é maravilhoso demais. E Ele deseja ser conhecido por nós. Diante de tudo isso que você ouviu, qual vai ser a sua decisão? Encontrar em Jesus a satisfação garantida ou continuar buscando saciar a sua alma fora dele? Fora de Jesus, não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Fora de Jesus não há vida para nós. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Nós não encontramos em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, em nenhum lugar mesmo, caminho para nós, vida para nós, se não for em Jesus. Se Ele não for toda a satisfação da sua vida, nada mais será. Com Jesus, a gente consegue, né? O apóstolo Paulo ele fala sobre isso, a gente consegue viver contente em toda e qualquer situação. Não é que a gente vai se conformar com uma situação ruim, mas a gente vai entender que aquela situação ruim, ela veio, mas ela vai passar. Né? A gente consegue viver em toda e qualquer situação, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que Ele tem o mundo, né, nas mãos dEle. Então, Jesus hoje, Ele dá a nós a liberdade de escolha. Né? Dia de nós renovarmos a nossa aliança com Deus, e eu queria trazer essa reflexão para nós. Né? Qual o significado de Jesus na nossa vida? Às vezes a gente se acostuma tanto com Jesus na nossa vida, que a gente não dá a Ele o valor necessário. A gente se acostuma, na nossa vida, a gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma com qualquer coisa. Né? Quando a gente é casado com alguém, né, a gente se acostuma com aquela pessoa ali do nosso lado, né? A gente se acostuma com o jeito da pessoa. E no nosso relacionamento com Jesus, se nós não tomarmos cuidado, a gente se acostuma também. Ah, tá bom, tem Jesus na minha vida. E pronto. Não é assim, eu tenho Jesus na minha vida. A gente perde esse, né? Lá no Apocalipse, né? No livro de Apocalipse, o Senhor fala, né? Não lembro agora para qual das igrejas, mas a carta que Ele escreve à igreja que estava em tal lugar, Ele fala, tenho contra vós que perdestes o primeiro amor. Perdeu aquela euforia, aquela alegria, eu tenho Jesus. Você tem Jesus? Tem. Sem graça, sem sentido, a vida com Jesus não é assim. A vida com Jesus é uma emoção constante, né? É nós feliz demais, né? Como a gente canta. É nós estarmos satisfeitos em tudo, porque temos Jesus no nosso coração. E Ele nos dá hoje a liberdade de escolha, a liberdade de refletirmos sobre isso, sobre quem é Ele na nossa vida. Né? Ele se apresenta para nós como a única fonte de toda provisão. E Ele deseja estabelecer um relacionamento profundo conosco. Jesus, Ele não quer que você tenha um relacionamento raso, superficial com Ele. Para que quando alguém te pergunte, você tem Jesus? Você responda só, tenho, não. Eu tenho Jesus. Você também quer conhecer Jesus? Essa empolgação, esse amor vem de um relacionamento profundo com o Senhor. E Ele quer que nós depositemos a nossa confiança nele, para que nós sejamos totalmente plenos e totalmente satisfeitos em Jesus. Só Jesus satisfaz a nossa alma. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar uma canção que fala exatamente sobre isso. Só Jesus satisfaz a nossa alma. É nele que nós encontramos a fonte, para que nós possamos renovar as nossas forças todos os dias.
Ele quer se relacionar conosco. Temos tanta fome de ti. Nós precisamos ter fome e ter sede de Jesus. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. Senhor, de ti. Senhor, temos tanta fome de ti. Temos tanta sede de ti. De ti. De ti. Nada mais satisfaz minha alma. Somente o Senhor, Jesus. Nada mais satisfaz. Nós não encontramos alegria, Senhor, fora do Senhor. É só em ti, Senhor. Só o Senhor, Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Pai, não deixa nós nos acostumarmos, ó Deus, com a Tua presença, Senhor. Nós queremos ter fome e sede do Senhor todos os dias da nossa vida. Pai, se porventura em algum momento, Senhor, a nossa fé estiver esfriado, Senhor, e a nossa fome, Senhor, estiver pouca, Senhor, a nossa sede estiver pouca, nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o nosso alimento. Em Ti, Senhor, que nós encontramos força. Nós queremos ser saciados, ó Deus, na nossa fome e na nossa sede de Ti. Pai, nós declaramos nessa noite, nós temos fome de Ti, Senhor. Temos tanta sede de ti. De ti. De ti. Nada mais satisfaz minha alma. Nada, nada, nada. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus.
orar de 2 a 2. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Pode deixar apagado, por favor. É tempo de orar. É tempo de clamar. Recebemos uma palavra tão poderosa como essa. E não podemos fazer de conta que Jesus a todo dia, todo momento, Jesus nos questiona: quer andar na minha presença? Quer ser meu discípulo? Ou quer ir embora? Ou quer voltar para a religião? Quer voltar para o mundo, para o pecado, o erro? Ore por essa pessoa que está do seu lado. Talvez ela está passando esse dilema. Talvez ela está vivendo essa situação. Vivendo uma vida religiosa. Querendo buscar coisas onde não se pode buscar, onde não se deve buscar. Ore por ela aí agora. Interceda pela vida dela. Enquanto os irmãos estarão ministrando essa música, você está intercedendo por esse irmão, intercedendo por essa irmã, em nome de Jesus, para que ele seja um discípulo, para que ela seja uma discípula. Tinha muita gente que andava com Jesus, tinha multidões que andava com Jesus, mas poucos eram os discípulos de Jesus. Poucos eram aqueles que tinham comprometimento com o reino. Oh, aleluia. Poucos foram aqueles que experimentaram a salvação em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ore por essa pessoa, interceda por ela. Peça ao Espírito Santo que renove as forças dela. Peça ao Espírito Santo que ministre graça, que ministre poder, coragem, ousadia, intrepidez. Peço ao Espírito Santo que liberte da religiosidade, do medo, da ansiedade, do pecado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, Deus poderoso. Abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, Senhor. Ministre graça, ministre vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória ao Rei. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Em nome de Jesus. Nada mais Tu és a razão do nosso viver. satisfaz minha alma. Aleluia, nós chamamos Cordeiro Santo. O Senhor é suficiente para satisfazer a nossa alma. Oh, aleluia. Só Glória a Jesus. Deus. Glória ao Senhor Só dos Exércitos. Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Satisfaz minha alma. Glória ao Rei. Glória a Deus. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Oh, aleluia. Só Jesus. Dê um abraço nessa pessoa e libere uma palavra de bênção. Libere uma palavra de vitória. Não só abraça, mas libere uma palavra. Diga para ela: Jesus te abençoe, Jesus te sare, Jesus te renove. Glória a Deus. Aleluia. Ainda de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Ainda de pé, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor. Nós reverenciamos tanta gente, né? E precisamos cada dia mais reverenciar o Senhor, a palavra de Deus, né? Ela precisa e deve ser reverenciada. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 15. Vamos todos juntos declarar o nosso amor na palavra do Senhor.
Senhor, eu amo a tua palavra. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Tomai-o e reparti-o entre vós. Versículo 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Esse texto fala sobre a ceia do Senhor que está aqui, a mesa do Senhor. E esse texto começa dizendo que Jesus disse para os discípulos: olha, eu esperei tanto, eu desejei tanto este momento. A ceia é um momento especial. A ceia é um momento tremendo, maravilhoso, porque nos remota, nos fala do sacrifício de Jesus, da morte vicária. Hoje não precisamos mais fazer sacrifício para alcançar o perdão dos nossos pecados. Não precisamos mais matar um animal, ou quem sabe até sacrificar o próprio corpo com automutilação, porque o sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados. Mas é preciso valorizar o sangue do Cordeiro. É preciso ter sacrifício para andar com o Senhor, para andar com Jesus. Esse é um momento especialíssimo, ao ponto de algumas pessoas, lamentavelmente, infelizmente, deixarem de frequentar os trabalhos da igreja durante o mês, mas não perde um culto de ceia. Não deve ser assim. Todos os cultos são importantes, porque é o momento que eu tenho de relacionar com Deus, de congregar com o Senhor, de relacionar com os irmãos. Jesus se alegrou. Ele disse: olha, eu não vejo, eu estava esperando esse momento, porque foi naquele momento da última Páscoa que Jesus introduziu a ceia do Senhor. Foi nesse momento que Jesus instituiu a ceia, aonde nós temos o pão, que representa o corpo de Jesus, que é o alimento diário, feito do trigo, do grão do trigo, que precisa morrer, que precisa ser triturado, moído, para poder gerar o fruto, gerar a farinha e consequentemente o pão. Jesus foi morto, triturado, para que eu e você tivéssemos a vida que a pastora ministrou aqui, a satisfação, a alegria, o prazer, que dinheiro não compra, dinheiro não dá, bebida não dá, farra não dá, nada dá prazer como servir ao Senhor Jesus Cristo. O suco de uva, que representa o sangue de Jesus derramado naquela cruz, o sangue do Filho de Deus, do próprio Senhor Jesus. Então nós temos que valorizar isso. Nós temos que valorizar isso. Esse é um momento importante da ceia. Então você que está preparado, você que está em comunhão com Deus, você que está em comunhão com a igreja, você que está firme com o Senhor dos Exércitos, que já é batizado, passou pelas águas, você vai poder vir à frente, buscar os elementos da ceia e voltar para o seu lugar e ter um tempo de gratidão ao Senhor Jesus. Ter um tempo de agradecer a Deus pelo privilégio de participar de uma ceia, de participar da ceia do Senhor. Se você ainda não tem esse privilégio, mais que depressa, dê o seu nome para fazer o discipulado para o batismo e você passar pelas águas. Como diz a palavra, aquele que crê e for batizado será salvo. Então os irmãos, enquanto o Ministério de Louvor está ministrando uma música poderosa, você pode vir à frente pegar os elementos da ceia, o pão
e o suco de uva. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Volte ao seu lugar e ore ao Senhor. Agradeça a Deus. Você que está aí, que ainda não é batizado, agradeça ao Senhor também, porque Ele te trouxe aqui. E em breve você vai participar também da ceia do Senhor. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar, me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Aleluia. Eu confio que esse amor tem poder pra curar Ô dores. Senhor dos Exércitos, que o Senhor venha curar-nos, ó Deus, a nossa alma. Venha nos libertar de toda enfermidade, Deus. Apresentamos tudo na cruz do Calvário. Glória a Deus. Glórias ao Senhor dos Olho Exércitos. pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Glória a Deus, em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos alimentado. Muito obrigado, porque outrora, Senhor, buscávamos em vários lugares, a satisfação, ó Deus, para a nossa alma. Mas foi em vão, até que um dia o Senhor nos encontrou, e o Senhor preencheu o vazio de toda a nossa alma. E além disso, o Senhor nos deu o maior e melhor de todos os presentes. O Senhor nos deu o presente da vida eterna. Deus, muito obrigado, Deus, que nós possamos saber te honrar, Senhor, assim como o teu Filho amado Jesus te honrou, mesmo naquele momento, naquele dia que antecedia o dia da crucificação e morte. Ele te honrou, Senhor, demonstrando para os discípulos a alegria que ele estava, o quanto ele estava esperando aquele dia de ministrar a ceia para os discípulos. Que coisa extraordinária o amor de Jesus por nós. Que a tua igreja, a família Batista Nova Vida, que todos quantos estão nos assistindo por essa live, possa também, Senhor, ter o mesmo
comprometimento, o mesmo entusiasmo, o mesmo nível de honra ao Senhor. Não só a honra no culto de ceia, mas a honra no culto de cura, a honra na semana de oração, a honra na escola de discípulos, no culto ruptura, a honra nos seminários e congressos que essa igreja faz. Meu Deus, ensine-nos como igreja a te honrar, porque muitas vezes o mundo, as pessoas que não te servem, dão show para nós de comprometimento, de honra, porque nos seus níveis de conhecimento, elas se entregam a coisas, a situações, a pessoas, a entidades, e ali elas dão a sua vida, e ali elas abrem mão de tudo. Nos ensine, Deus, porque há muitos de nós que andamos na rota, mas ainda não aprendemos a honra ao ministério, à igreja, a fidelidade aos compromissos, à casa do Senhor. Trocam, Senhor Deus querido, o alimento da Tua palavra, o alimento sadio, por alimentos, Senhor Deus, escusos, por qualquer outra coisa. Tenha misericórdia de nós, que assim como Jesus teve alegria naquele momento que está com os discípulos, essa família Nova Vida tem alegria de estar aqui, não é só no culto de ceia. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da família Nova Vida, tem misericórdia de nós, Senhor, porque não foi isso que aprendemos, não foi isso que semeamos. Temos semeado e aprendido honra, comprometimento ao Senhor acima de tudo e de todos. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, porque foi nos ensinado o caminho da honra, da rota, a rota da honra, o caminho da virada. Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo. Nos alegramos por esse momento de estar na Tua casa. Muitos desejaram esse momento, mas não estão. Muitos, Senhor, participaram desse momento, mas hoje já não estão. Tenha misericórdia de todos eles e de todos nós, em o nome do Senhor Jesus. Jesus, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Jesus, Igreja Batista Nova Vida, comamos do pão, que representa o alimento diário. Só em Jesus encontramos a comida necessária para toda a nossa vida. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Tomamos do suco de uva, que simboliza a nova aliança com Jesus. Aleluia. Cante ao Senhor, ore essa música, cante essa música em oração ao Senhor. Oh, aleluia. Corra para o Senhor, olhe para Jesus. Entregue ao Senhor os exércitos da sua vida. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Glória ao Senhor. Diga para Ele que você depende dEle. Eu confio nesse amor, tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu
Deixe na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. tudo que ficou para trás. Aleluia, Deus da glória, nós te adoramos. Olho para você, Olhe para o Senhor, corro olha para você. Jesus. Não perca tempo, corra para a casa de Deus, para o reino do Senhor, para os braços do Senhor. Não vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Glória a Deus, aleluia. Levante as suas duas mãos aos céus, as duas mãos, e diga assim: Senhor Jesus. Não, muito fraco. Diga novamente: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo dom da vida. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua presença poderosa e gloriosa na minha vida, na minha casa e na minha família. Dê um louvor de palmas ao Senhor dos Exércitos. Adore ao Senhor. Aleluia, aleluia. Antes de você sentar, diga para 3, 4 pessoas: Shalom, Shalom. Para 4 pessoas, em nome de Jesus. Shalom, glória a Deus. Amém, Shalom, Aleph, Shalom, povo de Deus. Podeis assentar. Nós vamos dar alguns avisos.